Gugu, o PCC e o dia em que a TV brasileira morreu. Bloco 1. A Guerra Fria dos Domingos e o nascimento do caos. Para entendermos o que levou o SBT a cometer o maior erro da sua história, temos de recuar até o final dos anos 90 e início dos anos 2000. Naquela época, o Brasil não era dividido por algoritmos, mas por dois botões no comando remoto, o 4 e o 5. De um lado, Fausto Silva, o peso pesado da Globo. Do outro, Augusto Liberato, o Gugu, o herdeiro natural de Silvio Santos. A guerra pela audiência não era apenas comercial, era pessoal. Era uma luta por cada ponto, cada décima, onde o sensacionalismo era a munição principal. Gugu tinha o Domingão Legal, um programa que misturava entretenimento familiar com banheiras de modelos e reportagens que roçavam o bizarro. Mas em 2003, o jogo estava a mudar. O Domingão do Faustão começava a recuperar a liderança, impulsionado pelo futebol e por uma estrutura mais sólida da Globo. Enquanto isso, fora dos estúdios, o estado de São Paulo vivia um período de trevas. O primeiro comando da capital, o PCC, deixava de ser uma lenda urbana das prisões para se tornar um exército invisível nas ruas. O governo de Geraldo Alckmin, numa tentativa desesperada de manter a ordem, negava publicamente a existência de uma organização tão estruturada. Diziam que eram apenas criminosos isolados, mas a população sabia a verdade. Carros queimados, ataques a esquadras e o medo constante eram o novo normal. Foi neste caldeirão de desespero por audiência e pânico social que a produção do Gugu viu uma oportunidade. Em vez de apenas reportar o crime, eles decidiram personificá-lo. No dia 7 de setembro de 2003, enquanto a seleção brasileira jogava contra a Colômbia, a equipe do Gugu preparou o que seria sua cartada final. Eles não queriam apenas ganhar do Faustão, eles queriam parar o país. E conseguiram, mas pelo preço da própria alma profissional. A estratégia era simples e cruel. Esperar o apito final do jogo na Globo para que o telespectador, ainda com o comando na mão, mudasse para o SBT e desse de caras com o rosto, ou melhor, com o capuz do crime organizado. Bloco 2. A entrevista e o teatro do terror. A imagem era de baixa qualidade, propositalmente sombria. Dentro de um autocarro, dois homens encapuzados, identificados apenas como Alfa e Beta, falavam com uma voz distorcida, carregada de gírias que soavam estranhas para quem conhecia o submundo. Ao lado deles, armas que brilhavam sob a luz da câmera. O repórter Wagner Maffezoli conduzia a conversa como se estivesse diante dos homens mais procurados do país. O que se seguiu foi uma sucessão de ameaças que fizeram o sangue dos paulistanos gelar. Eles assumiram a responsabilidade pela tentativa de sequestro do padre Marcelo Rossi, uma das figuras mais amadas do Brasil na época. Disseram que ele estava numa lista de alvos, mas não pararam por aí. Numa demonstração de audácia, que mais tarde se provaria ser pura estupidez, eles começaram a citar nomes: José Luiz da Atena, Marcelo Rezende e Oscar Roberto Godoy, todos apresentadores de programas policiais que batiam de frente com o crime. Nós sabemos onde vocês moram, sabemos onde os vossos filhos estudam, diziam os falsos criminosos. O impacto foi imediato. Imagine você, em casa, num domingo à noite, a ver homens que dizem pertencer à maior facção do país a ameaçar de morte as vozes da segurança pública na TV. O clima de terrorismo psicológico foi instaurado. O Gugu, no estúdio, apresentava a matéria com um ar de gravidade, vendendo aquilo como o maior furo jornalístico da década. Mas a mentira tem pernas curtas, especialmente quando é construída com amadorismo. Enquanto o público comum estava em pânico, os especialistas e os próprios criminosos olhavam para o ecrã com descrença. O vocabulário era forçado, o cenário era teatral demais. No dia seguinte, o Brasil não acordou apenas com medo, acordou com dúvidas. E essas dúvidas partiram de homens que não tinham medo de fazer perguntas difíceis.
Datena e Marcelo Rezende não aceitaram o papel de vítimas passivas. Eles decidiram que se o Gugu queria fazer jornalismo de guerra, ele teria a guerra que pediu. Bloco 3. A queda das máscaras e o veredito da história. A queda começou quando o verdadeiro PCC decidiu que não aceitaria fakes a falar em seu nome. Numa das cenas mais surreais da história da rádio e TV, uma liderança real da facção ligou para o programa de Marcelo Rezende para declarar: "Aquele pessoal não é nosso, aquilo é mentira." Quando o próprio crime organizado tem mais compromisso com a verdade biográfica do que a produção de um programa de TV, sabemos que o fundo do poço foi alcançado. Marcelo Rezende, com o seu instinto de investigador, foi o primeiro a puxar o fio da meada. Ele ampliou as imagens na entrevista e percebeu que a arma ostentada por Beta tinha um número de série visível. Através de contatos na polícia, ele descobriu o impensável. Aquela arma pertencia a Hamilton Tadeu, o Barney, um produtor de longa data do Gugu, conhecido por atuar em rituais de apanhados. A máscara tinha caído. Os terroristas eram, na verdade, figurantes contratados por R$ 150. Um deles, o Toninho, confessou mais tarde que só aceitou o papel porque precisava do dinheiro, sem imaginar que estaria a assinar a sua própria sentença de morte perante a facção real e perante a justiça. O Gugu foi ao programa da Hebe Camargo tentar salvar o que restava da sua imagem. Ele chorou, jurou pelos filhos que tinha sido enganado pela sua equipe, que o estresse e a doença dos pais o impediram de checar a veracidade do vídeo. Mas o público não comprou a versão de vítima das circunstâncias. A justiça foi implacável. O SBT foi multado em milhões, o programa foi suspenso, um golpe duríssimo no império de Silvio Santos, e Gugu teve de pagar indenizações astronômicas, incluindo R$ 1 milhão a Oscar Roberto Godoy, anos depois. O legado deste episódio é uma cicatriz que nunca fechou. Gugu Liberato, que faleceu em 2019, levou consigo a dúvida: ele sabia de tudo ou foi apenas um capitão que perdeu o controle do seu navio? O que resta é a lição de que a audiência, quando buscada a qualquer custo, torna-se um ídolo falso que devora os seus próprios criadores. Ele quis o topo do mundo, mas encontrou o abismo de um capuz de pano. E você, acredita na inocência dele ou foi tudo um plano calculado que deu errado? Eu sou o Linhagem TV e a história, por mais que tentem escondê-la, deixa sempre um rastro. O crepúsculo de um ídolo e a herança do medo. Anos depois, quando olhamos para as imagens granuladas daquela entrevista, não vemos apenas um erro de produção. Vemos o momento exato em que a televisão brasileira perdeu a sua inocência. O episódio do PCC não foi apenas uma falha jornalística, foi um atentado contra a confiança pública. Gugu Liberato, um homem que construiu seu império através do carisma e da proximidade com o povo, viu sua imagem ser manchada por uma mancha que nem o tempo, nem as mudanças de emissora conseguiram apagar totalmente. Ele saiu do SBT, foi para a Record, tentou reinventar-se, mas a sombra daquela noite de setembro de 2003 pairava sempre ao fundo. A justiça divina e a justiça dos homens seguiram caminhos distintos. Judicialmente, as multas foram pagas e os processos encerrados, mas na memória coletiva ficou a pergunta: até onde um comunicador pode ir para manter o seu trono? A morte prematura de Gugu em 2019 num acidente doméstico encerrou o capítulo físico desta história, mas o debate sobre a ética na comunicação permanece mais vivo do que nunca. Hoje, na era das fake news e dos algoritmos que recompensam o choque em vez da verdade, o caso da falsa entrevista do PCC serve como um aviso profético. O sensacionalismo é uma droga viciante, ele dá picos de prazer na audiência, mas o seu efeito colateral é a destruição da credibilidade. Gugu deixou um legado de alegria, de programas que marcaram gerações, mas também deixou este alerta silencioso. Ele provou que a audiência perdoa quase tudo, menos ser feito de tonto. A guerra pela audiência continua, agora em novos palcos e com novas ferramentas, mas as vítimas continuam as mesmas: a ética e o respeito pelo telespectador. A história de Alfa e Beta, dos capuzes e das armas de brinquedo ficará para sempre guardada nos arquivos da infâmia, não como um troféu de audiência, mas como um lembrete de que a verdade não é uma mercadoria que se possa negociar num domingo à noite. Gugu partiu, mas a lição ficou.
Quem brinca com o fogo da mentira acaba se queimando no palco que ele próprio construiu. Eu sou o Enki Petrus, da Linhagem TV. Se esta análise te fez pensar sobre o poder da mídia e os limites da ambição, não te esqueças de avaliar o vídeo e de te inscrever no canal. A história é feita de luzes, mas são as sombras que nos ensinam a ver melhor. Até o próximo vídeo.